Fala galera, hoje vamos falar sobre pré-prova com as nutricionistas Adriana Matheus e Isa Vitiello. E elas vão falar um pouco pra vocês o que deve ser feito antes de uma prova. E não se esqueça, curta, compartilhe com seus amigos e acione o sininho, que assim você vai estar sempre por dentro das novidades. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Matheus. Meu nome é Isa Vitiello. Juntas somos a NutraSante e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre nutrição e alguns aspectos importantes. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre pré-prova, ou seja, antes da competição, como que você se prepara, como é que você faz? Conta pra gente depois. Primeiro, a gente queria dizer assim, que depende muito mesmo da modalidade de esporte, a preparação vai ser totalmente diferente, porque a gente tem competições que o atleta precisa ganhar peso, perder peso, muitas vezes isso não é uma preocupação, então vai depender muito da modalidade esportiva. Exatamente. Então, assim, existem questões super importantes para cada modalidade, né? Na verdade, você tem uma individualidade maior. Por exemplo, para o atletismo, a gente precisa pensar nessa preparação meses antes. Não dá para você pensar nisso, pré-prova, 3 semanas, 1 mês, a gente acha um pouquinho arriscado, né? Tipo, você quer correr amanhã, não funciona. Exatamente. Possa ser que você seja prejudicado. Então é importante você pensar num trabalho conjunto com o nutricionista, com talvez o personal ou a pessoa que faz esse seu treino junto com você, porque existem questões importantes. Então, assim, não é simplesmente tirar um carboidrato, esquecer dele, tirar uma proteína. Tem muita coisa envolvida. Você precisa investir numa proteína meses antes, até mesmo para garantir a sua massa muscular. Então, precisa pensar no carboidrato para fazer aquele estoque de energia, né? Glicogênio muscular, o glicogênio hepático, são coisas muito importantes. Então, dá para você fazer grandes restrições. Por isso que você precisa pensar isso em meses antes. Porque se você pensa nisso em cima da hora, você acaba fazendo muita restrição e você pode ser prejudicado na prova. E sempre que a gente fala de alto rendimento, gente, que são atletas, né? Então, sempre que a gente fala de alto rendimento, vocês sabem melhor do que ninguém. O que diferencia o primeiro do segundo, do terceiro até o último lugar, muitas vezes é uma fração de segundo, é alguém que se preparou melhor. Por isso que a gente tem que pensar sempre nessa preparação meses antes. Nessa fase mesmo do preparo, uma coisa que é assim um ponto-chave de sucesso é vitaminas e minerais. Por quê? Porque é uma coisa que vai te diferenciar das pessoas e que é fácil de conseguir, porque você não vai precisar de grandes investimentos financeiros, que é, gente, fruta, verdura, legume. A gente vai ter, assim, a partir de fruta, verdura, legume, ou até multivitamínicos, quando for o caso, né? Não é sempre que precisa, né? Mas é isso que vai fazer um ponto de diferença no seu sucesso, né? Então, isso vai dar o start para você conseguir um desempenho maior no seu treino e, consequentemente, no dia da prova também. Exatamente. Então, assim, além das vitaminas, né, minerais, como a Isa disse, vocês precisam pensar nesse carboidrato para te dar essa energia para fazer uma boa prova, né? E nessa proteína para garantir o seu tecido muscular. Por isso que meses antes. Então, precisa ter um pouco de atenção com isso. Por isso que a gente fala que é ideal procurar um profissional para ele te ajudar nas estratégias. Existem coisas simples para você fazer no seu dia a dia que pode te trazer muitos benefícios. Então, assim, acompanhar é legal, tá? Então, acho que aí é onde você está, sempre tem um profissional ao redor, coloca lá, joga lá, nutricionista, você sempre vai achar alguém que possa te ajudar nessa fase. E agora pensando assim, isso a gente, lógico, meses antes, mas pensando em últimos ajustes, o que a gente pode dar de dica para vocês, né? Então, ponto-chave também, carboidrato. Gente, por que carboidrato é tão importante na atividade física? Porque a gente tem, o carboidrato, ele é um combustível principal que a nossa célula mais gosta de ter. Então, sempre que a célula tem lá de carboidrato, ela prioriza aquela energia, aquela fonte de energia. E a gente tem a sorte de ter um estoque de carboidrato dentro do músculo e dentro do fígado, que chama glicogênio. Quanto mais a gente treina, mais aumenta esse estoque de glicogênio no músculo. Então, por isso que a gente frisa tanto e pega tanto no pé de priorizar o carboidrato por esporte, principalmente alto rendimento, porque é um outro diferencial que vai te ajudar na sua prova. Então, assim, são detalhes, né? São coisas importantes. A gente aqui não tá falando nenhuma novidade, mas é que às vezes, na nossa cabeça, a gente prioriza coisas que possam, na verdade, nos prejudicar.
né? Outra coisa que é muito importante também é a hidratação. É super importante você estar hidratado, principalmente para essas provas de longa distância, de longa duração, né? A hidratação ela é super importante para diversas coisas, para fazer o seu organismo funcionar melhor, para filtrar melhor tudo que você está ingerindo, toda essa alimentação, toda essa dieta que você está fazendo. Você precisa ajudar o seu organismo a fazer filtrar, a funcionar, né? A fazer com que você seja bem hidratado. Então, assim, você não gosta de água, Nutri, não gosta muito de água. Você pode usar as águas saborizadas. Coloca um limão lá, talvez, uma canela, um abacaxi lá no meio dessa água, que ela fica com um gostinho diferente. Tem pessoas que preferem, eu acho uma ótima estratégia, porque além de você hidratar, você consegue ofertar algumas vitaminas, alguns nutrientes. Então, assim, hidratação é sempre importante, principalmente numa prova de longa duração. Tá? Tanto antes quanto depois, né? Se possível também durante, às vezes não é benefício, porque você pode ter alguns desconfortos abdominais, né? Mas é só pensar. Dependendo do tempo também. Exatamente, é só pensar onde vai ser melhor você ingerir ou colocar essa hidratação durante a prova. E agora o que não fazer antes da prova? Beber água demais, como a gente acabou de falar. Pra não ficar com aquela dorzinha desconfortável. Que depois você vai ficar com provavelmente ânsia de vômito, não é interessante. Você tem que estar hidratado, mas bem hidratado, não excessivamente lá, para aquele conteúdo ficar pesando no seu estômago durante a prova, né? Que mais? Dia da prova, gente, não é o dia para você testar nada novo. Testa antes, meses antes. Nenhuma vai novidade. dar errado, nenhuma novidade. Vai naquilo que, ó, certeiro, seguro. Deixa pra testar outro dia, ou antes ou depois, né? Melhor. Tá bom, né? Se a Nutri falou, eu vou obedecer. Que mais que a gente não aconselha no dia da prova? E principalmente naquela refeição que antecede, né, a prova, no pré-treino da prova. A gente não recomenda alimentos com muita fibra, alimentos que sejam muito gordurosos e nem nenhum alimento que você tem desconforto. Por exemplo, tem gente que não se dá bem com pimentão, tem gente que vai ficar conversando com aquela comida durante a prova, gente. Leite, não dá. iogurte, né? Leite, iogurte. Se você se dá bem, não tem problema. Vai no que você tá acostumado. Exatamente. De repente a pessoa tem algum alimento da sorte ali, precisa comer pimentão, aí tudo bem, né? Não tem problema. Mas de forma geral, alimentos que tem muita fibra, que tem muita gordura, eles vão ficar ali conversando no seu estômago, não é interessante essa sensação no dia da prova, né? Exatamente. Outras estratégias também que são ideais, assim, antes da prova você precisa investir no carboidrato, como eu falei, porque é o seu veículo de energia. Então você pode usar o gel de carboidrato, o Oxymase, a palatinose, que hoje é um carboidrato bem utilizado nesse pré-treino, né? Eu não gosto de suplementação. Faz um purezinho de batata ou de banana, coloca naquele saquinho lá e ó, manda pra dentro, que também vai te fornecer carboidrato, tá? Então é tudo uma questão de organizar. Que é um outro ponto importante, porque às vezes as pessoas falam pra gente, Nutri, não tem dinheiro pra nada disso de suplemento, e agora? Né? Eu faço. Tem várias, fica calma, mantenha a respiração aí no lugar, centrado, tem várias estratégias que a gente pode usar que são baratas. Por exemplo, a água de coco é uma delas, né? Exatamente. A água de coco, ela tem eletrólitos, que são o sódio, o potássio, ela tem carboidrato, vai te ajudar a repor. A gente pode até, em último caso, fazer uma solução de açúcar mesmo, pode parecer estranho, mas confia na gente. Açúcar com água. Nossa, Nutri, pode açúcar, que é absurdo. Gente, não é um absurdo, tá? Mas é pouco açúcar, é uma colherzinha de sobremesa rasa para 250 ml. Pra fornecer energia, né, Isa? Que dá pra você substituir, na verdade, uma maltodextrina, né? Se você não tem essa condição para o suplemento, não é isso que vai ser o diferencial do seu desempenho, não. Exatamente. Então eu acho que são inúmeras estratégias, né? O mel também você pode usar, né? Como aí um veículo de carboidrato. Nossa, Nutri, mas mel sim, mel é uma coisa natural. Banana, tudo. Tem inúmeras coisas, né? Banana com aveia, que você pode comer um pouco antes para poder te fornecer energia. Então tudo é uma questão de estratégia, gente. Procura um profissional, ele vai te dar inúmeros caminhos. O profissional qualificado, o nutricionista, ele tá pronto para isso e ele está aí para isso. Então, se vocês precisarem, a gente puder responder alguma pergunta, estamos aqui, né? E é isso. Boa sorte na prova. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. E conta pra gente se vocês ganharam uma prova, ok?